Fala galera, tudo beleza? Estou aqui hoje para falar de um assunto muito importante dentro da geologia, que são os tipos de rochas. Galera, o que é uma rocha? Pensar sempre que rocha é uma substância natural sólida formada por um único tipo de mineral ou por um conjunto de vários minerais, além também da possibilidade de existir na presença de tais elementos ou os outros tipos de substâncias, certo? Sendo assim, nós temos três tipos de rochas especificamente. As rochas ígneas ou magmáticas, que foram rochas que se formaram a partir do resfriamento do magma na crosta terrestre. Ok? Então, as primeiras rochas que surgiram no planeta Terra. Por isso que são consideradas rocha matriz ou rocha mãe, devido a essa sua posição, né, de formação inicial. Ok? Então, levar em consideração aonde na crosta terrestre que ocorreu esse processo de resfriamento do magma. Quando esse resfriamento ele ocorre em áreas próximas à superfície, destacamos as rochas ígneas ou magmáticas extrusivas ou vulcânicas, com destaque aí para o basalto. Relembrando aqui, o basalto em processo de decomposição leva à formação do solo de terra roxa, muito comum nas unidades geomorfológicas brasileiras da bacia do Parnaíba e na bacia sedimentar do Paraná, destacando, por exemplo, o Planalto Ocidental Paulista. Beleza? Uma outra situação, quando o resfriamento desse magma ele ocorre nas camadas internas mais profundas da crosta terrestre, nós chamamos de rochas magmáticas ou ígneas, intrusivas ou plutônicas, destacando o granito. O granito em processo de decomposição leva também à formação do solo de salmourão, que também é de origem vulcânica, são solos férteis, sempre fazendo essa relação, solos vulcânicos são férteis, beleza? Um outro tipo de rocha, rochas sedimentares. As rochas sedimentares, elas formaram a partir do processo de decomposição de uma rocha pré-existente. Essa rocha pré-existente, ela sofreu com a ação erosiva, com o intemperismo, então um processo de decomposição em razão dos agentes externos. E assim nós temos, a partir da consolidação desse sedimento, devido à agregação, à sedimentação, a formação das rochas sedimentares clásticas ou detríticas. O arenito é um exemplo. Então, quando ocorre a agregação, a sedimentação apenas de sedimento e detrito, são rochas clásticas ou detríticas. Quando ocorre a agregação de sedimento mais algum elemento químico, então, por exemplo, a água, H2O presente nessa formação de rocha sedimentar, nós temos as rochas químicas. O exemplo aqui para a calcita ou a dolomita, ambas aqui apresentando mais de 30% de carbonato de cálcio. E um outro tipo de rocha sedimentar é quando nós temos sedimento mais matéria orgânica, então, ou seja, restos de animais e vegetais, formando aí as rochas sedimentares orgânicas. O exemplo são os combustíveis fósseis, sacando aqui o carvão, o petróleo, o xisto. E o outro tipo de rocha são as rochas metamórficas. São rochas que se formaram a partir da alteração das características originais de rochas pré-existentes. Então o nome já fala aqui, metamórfica, passaram pelo processo de metamorfismo. Então nós temos, por exemplo, a ação da temperatura, da pressão do ambiente sobre as rochas pré-existentes, e assim formando outros tipos de rochas. Por exemplo, aqui o granito, que é uma rocha ígnea, certo? Transformou-se em gneiss. O arenito, que é sedimentar, no quartzito, a formação do mármore através da alteração do calcário. O mármore é o exemplo aí das rochas metamórficas, que sempre caem nos vestibulares, beleza? Esses tipos de rochas levam em consideração ao ciclo de formação, o ciclo das rochas tendo como ponto de partida o magma, e o magma passando por um arrefecimento, ou seja, o resfriamento, quando ele está na crosta terrestre, solidificou, formou-se aí as rochas magmáticas. Pensa assim, o fluxo do magma saindo do manto, chegando na crosta, gerando aí um derramamento de lava, e aí nós temos aquelas rochas magmáticas já existentes sofrendo alteração de suas características originais por conta da temperatura e do ambiente de uma nova camada de lava que sobrepõe a ela, formando aí rochas metamórficas.
Considerando rocha magmática passando por um afloramento, ou seja, sendo exposta na superfície terrestre, sofrendo a ação dos agentes externos, dos agentes erosivos. Então, a meteorização, o processo de decomposição e o transporte desse sedimento por parte, né, da erosão para as áreas mais baixas da superfície, tanto em área oceânica quanto em área continental, forma-se as rochas sedimentares devido à diagênese, ou seja, a agregação de sedimento, a consolidação, a solidificação de uma nova rocha, rocha sedimentar. E essa rocha sedimentar, ela pode novamente aflorar e continuar o ciclo, ou ela sofre alteração de suas características originais, formando uma rocha metamórfica, né? Então o ciclo é contínuo, né? Então, nós temos aí, levando em consideração sempre a partir do magma, o processo de formação das rochas existentes no planeta Terra. Tudo bem? Então um grande abraço e até a próxima.